Olá, seja bem-vindo a mais um Quarta Capa, o programa que fala de livros. O Quarta Capa é uma parceria entre a UFPR TV e a editora da UFPR e entrevista semanalmente os autores e tradutores da editora UFPR. No programa de hoje, eu converso com o Magnus Roberto de Melo Pereira sobre a coleção Ciência e Império, que ele coordena e também ajuda a escrever, junto com demais autores convidados. A coleção já tem 3 volumes publicados, que são João da Silva Feijó, um homem de ciência no antigo regime português; Francisco José de Lacerda e Almeida, um astrônomo paulista no sertão africano; e Elias Alexandre da Silva Correia, um militar brasileiro em Angola. Magnus Pereira é doutor em História pela Universidade Federal do Paraná, fez pós-doutorado em História pela Universidade de Lisboa e pela Universidade de Coimbra e também é especialista em História do Império Colonial Português. Magnus também é professor do Departamento de História da UFPR. Olá, Magnus. Seja bem-vindo ao Quarta Capa. Então vamos conversar hoje sobre essa belíssima coleção que você levou para a editora UFPR e que eu sei, né, te dá um trabalho danado, né? Eu acho que um mote legal da gente começar é um pouco o que você coloca na apresentação, uma citação que você faz de um ornitólogo, né, que está num livro organizado pelo Sérgio Buarque de Holanda, que parece que sintetiza um pouco esse interesse que você mobilizou para estudar, né? Acho que vou dar uma lida nessa passagem que é bastante interessante, né? Em todo o período colonial, considerando-se como tal o que medeia o achamento da terra e a transmigração da coroa lusitana, difícil será encontrar, digno de referência, qualquer vestígio da participação do Brasil na batalha travada pelo homem em seu esforço para afastar o véu sob qual esconde a natureza os seus segredos. Como consequência, é praticamente completa a ausência nos registros de que se constitui a história das ciências. A frase de autoria do ornitólogo, né, de um ornitólogo, que está no livro do Sérgio Buarque de Holanda, e você usou isso aí meio como mote para dizer, não falamos desses caras, mas esses caras são muito importantes. Então acho que você podia começar falando da coleção. Bom, essa citação ela sintetiza um certo mito, né, dessa inexistência de produção científica, né, feita por brasileiros ou mesmo por portugueses durante o período colonial, né? Eu tomei isso como provocação, né? Dá para sentir no texto. Né? E resolvi mostrar o contrário. Quer dizer, veja, existe uma produção imensa espalhada por arquivos do Brasil e Portugal, etc. Quase toda inédita, nunca foi, uma boa parte dela não foi publicada, e eu resolvi então mostrar para os ornitólogos, zoólogos, geógrafos, cientistas etc., de todas as áreas, que isso existe, tá? E que ela só não é conhecida porque eles não têm familiaridade com os processos de pesquisa histórica, com arquivo, então eles acabam lendo a historiografia estrangeira, que diz que toda a ciência é produzida na ciência, na Espanha, na Inglaterra, na França, etc., e acabam reproduzindo esse tipo de coisa. Então a ideia é quebrar esse paradigma, né, tornar acessível para quem não é especialista em história, né, esses textos todos produzidos nessa época, onde se diz que nada foi feito. Não havia... Assim, em linhas gerais, esses autores, que por hora a coleção contempla 3 volumes, esses autores tinham uma característica meio comum. Sim. O tempo, a formação, a nascença também. Veja, esses autores que estou estudando, eles fazem parte da elite colonial luso-brasileira, né? Quase todos são filhos de elite. A maior parte deles foi estudar em Coimbra ou em outra universidade europeia, alguns vão para Montpellier, na França e tal, tá? Mas assim, são luso-brasileiros, né, que na ausência de ensino universitário no Brasil vão estudar para Coimbra e tal, e depois eles são mobilizados pela coroa portuguesa, né, até num processo Veja, acabou de acontecer a independência americana, da América do Norte, então há um receio, então a coroa faz um esforço de cooptação, inclusive, dessa geração intelectualizada, né, nascida nas colônias. Então é engraçado, quase todos os homens de ciência de Portugal nesse período são nascidos no Brasil.
Era isso que eu ia te perguntar. É a grande maioria ou a maioria deles? A maioria deles era nascida no Brasil. Esses que eu estou publicando, eu fiz esse recorte, os nascidos no Brasil. O único que não passou pela universidade, dos 3 que foram publicados até agora, é o Elias Correia, né? Correia, né, que tem uma formação militar, mas ele foi criado por um dos principais intelectuais portugueses da época. Recebeu uma formação caseira. Né, mais altamente qualificada e competente. Né? Marcos, ainda ligando com a citação, né, a ausência de fala sobre esses autores luso-brasileiros aí. Quando que começa o interesse? Onde que apareceu Você falou que eles quase não são referenciados, mas enfim, você foi encontrando esses autores na trajetória como pesquisador. Como é que foi isso? Veja, eu inicialmente trabalhava com a cidade de origem portuguesa nos 4 continentes. Tá? E no meu processo de pesquisa eu comecei a ser atropelado por essa quantidade de material imenso produzido por essas pessoas que diziam que não tinham produzido nada, que não existia. E você foi achando... E eu fui mudando de tema. Daí minha mulher foi fazer um pós-doutorado e resolveu pegar eles como tema. Eu fui junto. Né, ela fez doutorado na área, desculpa. E eu fui acompanhar. Ela é historiadora também. Também. E ela foi fazer o doutorado, uma parte do doutorado em Portugal, e eu fui junto num pós-doutorado. E ali eu abandonei meu tema e passei a me dedicar ao tema que inicialmente era dela. Então acabamos virando parceiros, né? E você daí migrou Migrei de tema. Achou mais interessante? Mais interessante esse do que meus antigos interesses e virou uma espécie de missão de vida, né? Quer dizer, eu vou, digamos, vou deixar uma herança, né? Tá? Então, para além de toda a minha produção, né, essa é uma espécie de produção desinteressada, né? É uma produção para ver se eu estimulo a produção de terceiros, né? Claro. Tá? Eu tenho meio uma gana também, né? Porque é chato ouvir dizer que a gente não produziu nada. Né? A gente já tem esse complexo de inferioridade. E a história indicando que tem gente que produziu coisas a respeito da ciência, fez ciência no Brasil, né? Enfim. E o CEDOP que você cita, até o André Cavazzani deu uma entrevista aqui sobre o Antônio Vieira dos Santos, citou você dizendo que você acabou estimulando ele a procurar o Antônio Vieira dos Santos, e ele falou do CEDOP. Mas acho que o CEDOP é central nesse trabalho de pesquisa. Nesse trabalho, o que é o CEDOP, que está citado ali na apresentação do livro? Bom, é o Centro de Documentação e Pesquisa de História dos Domínios Portugueses, uma coisa comprida. Um nome longo. Mas é um núcleo de história do período colonial, só que a gente rompeu com o que se costuma fazer, quer dizer, centrar no Brasil colonial. Não, a gente trabalha o conjunto das terras dominadas pelos portugueses, inclusive Portugal né, reinou, né, o Portugal europeu. Tá? E nós criamos isso também percebendo uma outra lacuna. Por exemplo, na história do Paraná era toda produzida a partir do século IX, basicamente com a coisa dos imigrantes, assim, como se os imigrantes tivessem fundado o Paraná. Então era um outro vazio, a gente resolveu preencher esse vazio. Também no CEDOP. E daí criamos o CEDOP para isso. E dentro do CEDOP nós criamos uma linha mais voltada à história local, e essa linha que eu me dedico que pega outras áreas, né, do Império. Tá? Então o CEDOP ele deu um salto na produção acadêmica sobre o século XVIII, que era praticamente nula também. E o CEDOP foi criado quando, Magnus? Eu já nem me lembro. Já nem lembro. Mas o quê? Tem mais de 10 anos? Tem mais de 10 anos. Quem que integra o CEDOP? Pesquisadores, doutores, estudantes? São um conjunto de professores. Da primeira leva, a Maria Luísa Andreasa, que é fundadora. Eu e Maria Luísa Andreasa somos basicamente os fundadores. Ela se aposentou esse ano, tá? Mas já apareceram novos, né? O professor Sérgio Nadalinha, o professor Marta Mester, o professor César... Então, são N professores, né, que acabam orientando, estimulando a produção nessa área, orientando, né, monografias, teses e dissertações. Basicamente, o trabalho é juntar fontes que Nós não somos um arquivo, né, nós não trabalhamos com originais, nós somos um centro de
cópia da documentação. Então a gente corre os arquivos do Brasil e do mundo, reúne a documentação, né, digitaliza e tal, e põe lá ela acessível para... Esses 3 volumes nasceram desse trabalho de digitalização, de garimpar essa documentação para os arquivos. Veja, cada livro desse aí às vezes reúne a documentação de 5, 6, 7 arquivos, às vezes. Sim, espalhados, né? Espalhados. Quer dizer, a grande missão Brasil, é juntar arquivos de cada um dos autores. Né? Uma vez você me falou, Mags, ou até você falou na Feira do Livro, que você teve a ideia da publicação da coleção, ela nasceu meio logo em você, a partir do momento que você viu a questão digamos, do anonimato desses autores, né? Você pelejou muito para tentar publicar? Pelejei muito. Veja, eu estive em São Paulo, eu estive no Rio, eu nem vou dizer quais são as universidades. Sim, não, o pessoal fica chateado com a gente, não vamos falar. Né? Mas assim, nas grandes editoras universitárias do Brasil, né? A Fiocruz, por exemplo. E ninguém se interessou? E ninguém se interessou. Dizia, não, é caro, é complicado, a saída é relativamente pequena, não vamos investir nisso. Eu já estava assim meio desanimado com a coisa. Eu nunca perguntei na casa se havia interesse. Daí fiz um ofício, encaminhei e, para surpresa minha, a solução estava do meu lado, né? Eu é que não tinha. Sim, a editora da UFR acabou encampando. Encampando, assumiu, estimulou a continuidade. Legal. A editora, acho que é o papel de uma editora universitária mesmo, fazer isso, né? E é claro que o editor está sempre, mesmo os universitários, os que estão cada vez mais profissionais, pensando um pouco no lucro, né? Mas enfim... mas e os volumes, assim, a estrutura geral dos volumes, depois a gente fala de cada um deles, né? Juntada essa documentação, você faz uma apresentação, às vezes é parcerizado com algum outro colega, daí tem um ensaio sobre cada um dos autores. A estrutura é basicamente essa, assim, né? É um ensaio de apresentação, né? Às vezes mais do que um, por exemplo, no caso do Lacerda são 2, né? Uma professora da Universidade de Portugal se dispôs a fazer Então eu tratei de um tema, ela do outro, tá? Mas são ensaios, né, introdutórios, às vezes bem longos, o Feijão tem mais de 100 páginas, né, que tenta, enfim, resgatar esse autor, né? Construir a imagem, entremeado de polêmicas e de vazios, né, de informação. De vazios de informação, etc. Então, busco o estado da arte. Isso não é óbvio que não é nada definitivo, né, mas eu tentei juntar tudo que se sabe, inclusive coisas que não sabia, que eu acabei descobrindo no processo. Então, tem um sentido biográfico, né, de restabelecer ou estabelecer certas biografias, né? E depois vem um catálogo do conteúdo da documentação, então, onde cada documento é descrito, né? Por exemplo, carta do fulano para Beltrano, datada, feita em tal lugar, datada de tanto conteúdo. Aí é o material dos autores mesmo, né? Que é a grande parte do livro. Daí primeiro esse catálogo, né? A pessoa, né, ela pode consultar esse catálogo e dizer, olha, isso aqui me interessa. Então, indica qual é a página onde está a transcrição na íntegra. Veja, essa coisa documento varia muito. Pode ser um bilhetinho de 3 linhas, pode ser um tratado de 300 páginas. São igualmente importantes para o pesquisador. Né? Então, tudo que foi achado de, para e sobre o fulano, na época em que ele atuou, então está reunido aí. Assim, foi o mais exaustivo que consegui. Óbvio que vão aparecer outras coisas, né? É bom até que apareçam, mas claro. Até onde eu consegui chegar está ali no livro. Então é isso, você consulta o catálogo, veja, vai atrás essa espécie me interessa, né? Eu trato de, envio de pássaros da Bahia para não sei aonde. Bom, eu sou ornitólogo, eu vou lá e Magnus, o bloco está acabando, continuamos aí, tem mais coisa curiosa que eu quero te perguntar. Você está assistindo ao Quarta Capa e a gente já volta.
Quarta Capa de hoje eu converso com Magnus Pereira sobre a coleção Ciência e Império, que já tem 3 volumes publicados pela editora da UFPR, que são João da Silva Feijó, um homem de ciência no antigo regime português, Francisco José de Lacerda e Almeida, um astrônomo paulista no sertão africano, e Elias Alexandre da Silva Correia, um militar brasileiro em Angola. Magnus, vamos continuar nossa conversa. Ainda falando estava falando da estrutura dos livros. Bom, os livros são bem volumosos, né? Acho que quem está vendo, nos assistindo, vê que o livro é grande, mas não tem ideia do volume, né? Você lembra de cabeça o tamanho de cada um? O Feijó é o maior. São 1.100 páginas. 1.100 páginas. Daí o outro tem perto de 900 e o outro perto de 800. Tá. Os próximos volumes da coleção vão manter um padrão semelhante. Vai ter um pouco mais fino, mas sempre acima de 500 páginas, que é a minha proposta, sempre acima de 500. Uma coisa também que vai ser comum, também para quem se interessar pela coleção, é saber que, fora a apresentação e os ensaios iniciais, todo o documento relativo aos autores, foi uma opção isso do conselho da editora, né? Tá no português do século XVIII, XIX, né? Comecinho do XIX. Como é que você viu isso como pesquisador? O que você... No início eu tinha dúvida, tá? Porque às vezes isso espanta um pouco o público não especializado, né? Mas, por outro lado, atende um público muito especializado, que é da área de linguística, por exemplo, o pessoal que estuda história da língua, da ortografia. E, então, até hoje, às vezes eu fico em dúvida, né? Mas assim... Você deveria ter atualizado? Tecnicamente seria ter atualizado ou não, mas tecnicamente seria a forma mais correta de você editar documentação. Né? Então, o tempo vai dizer, né, se foi a melhor Você escolha. tem algum feedback em relação a isso? Algum colega, pesquisador que pegou o material para estudar, ler e fez algum comentário sobre essa? Sim, veja, os historiadores preferem, assim, gostam. Sim. Porque é um público especializado. Então, nessa minha área, o feedback é bom, né, que é o que apoio, acaba sendo mais importante, né? Tá? Agora, se eu fico imaginando de um leitor que não seja da área... Também não é nada tão difícil assim, né? Quem quiser, na verdade, vai entrar aí. Vai entrar aí. Mas uma coisa que eu fico pensando, se resolvêssemos atualizar, né? Se a editora tivesse encampado a atualização, ou vocês, o CEDOP, aí provavelmente esses 3 volumes também não existiriam. Não, pelo menos estaria no primeiro. Eu acho que uma coisa que nós conversamos aqui na entrevista até sobre o Antônio Vieira, junto com o Cavazzani, foi que de repente é interessante também o leitor se deparar com a fonte na sua forma, na sua estrutura, né? A sua disposição mesmo visual, às vezes acaba... E o leitor aqui, no caso, é poupado de lidar com manuscrito, né? Que o grosso dessas fontes é manuscrito. Daí seria para espantar, né? Ele podia fazer uma edição facsimilar disso, né? Claro. Mas daí era para espantar, de fato. Ou seja, a situação do leitor, do pesquisador, já está bastante confortável, né? E facilitada. Então não tem que reclamar, tem que agradecer que a coleção está aí, né? Bom, Magnus, acho que você podia falar então para a gente um pouco sobre cada um desses autores, né? Começando pelo primeiro volume nessa ordem, o João Feijó, né? Um homem de ciência do antigo regime. Bom, o que é mais interessante abordar sobre ele? Veja, o Feijó talvez fosse o mais desconhecido desses todos. Praticamente tudo dele, com exceção de 2 ou 3 pequenos ensaios, era inédito. Você vê, ele resultou em 1.000 páginas. Né? Ele não tinha quase publicações. Quase publicações. Saíram alguns livrinhos lá no começo, uns opúsculos assim, de coisa de 20 páginas. No começo do século XIX, ele era conhecido apenas por isso, ou desconhecido. A biografia dele, desculpa, era um caos, assim, cada um dizia uma... Sim, você lista ali no ensaio eu fiz uma desconstrução, sim, das besteiras. Das controvérsias, das ausências, né? Das ausências.
Então, de fato, a gente nunca, até hoje, não sabe exatamente qual é a origem dele, tá? Mas foi para Portugal, em Portugal, de alguma forma, ele estudou ciências naturais, foi contratado pela coroa, foi mandado para Cabo Verde, tá? Passou 10 anos como naturalista em Cabo Verde, fazendo recolhas de fauna, flora, escrevendo alguns tratados sobre a economia de Cabo Verde, etc. Voltou a Portugal, a coroa colocou numa experiência de produção de salitre, ele começou a fazer isso, né? Tá? E depois esse aprendizado na produção de salitre serviu, né, para a sua missão seguinte, que foi no Ceará. Daí ele foi enviado ao Ceará. A ideia também por causa do salitre. Do salitre, para produzir salitre. Tá? Ficou lá mais uma década no Ceará. No final da vida ele vai para o Rio de Janeiro, vira professor da Academia Militar, professor de Ciências Naturais da Academia Militar, que é bem nessa conjuntura da vinda da corte para o Brasil, né? E daí vão se criar uma série de instituições de ensino, Museu Nacional, etc. E ele vai participar, então, desse processo. Então, você percebe, foi um homem de ciências, ele viveu a vida inteira, né, com um salário bem baixo, que se pagava para um homem de ciências. Era uma devoção. Ele vivia sempre num certo aperto financeiro, mas atravessou a vida inteira trabalhando, né, vivendo de ciência, né? E era assim, praticamente desconhecida. Hoje em dia já tem teses sobre o Feijó e tal, que a gente conseguiu. Incrível, né? dar o cara vai saber que no futuro vai ser conhecido. Né? E a gente deu um grande impulso, né, sem dúvida ao nenhuma. Estudo do Feijó. Agora, quem quiser, é só abrir, tá tudo aqui. Sim, que ele trabalhou é visível no tamanho do volume, né? Tem uma curiosidade que você coloca, o Feijó, ele acrescenta depois ou não? Ele acrescenta, ou muda, veja, as pessoas mudam muito de nome nessa altura. Por conta da maçonaria ou não? Maçonaria, não dá para saber direito. Porque se aproxima de um certo ramo da família, por querer homenagear alguma pessoa. Sim. Então as pessoas elas nascem Antônio. Certo? No certidão de batismo, na época, que é o que vale, está escrito lá, Antônio, filho de fulano. E os sobrenomes, eles vão sendo construídos e reconstruídos. Você aborda ali que era uma prática, não era como hoje, né? Que você colocaria o sobrenome dos pais, né? Dos pais, daí é o do padrinho. Você aderia ao nome por conta de alguma razão meio desconhecida. Um fato que me chamou a atenção quando eu estava lendo algumas partes da introdução é que ele quis escrever uma história natural, não tinha um desenhista para ajudar no Ceará. Ele também conseguiu pegar vários fósseis, né? Que diz que viviam a céu aberto no Ceará. Veja, esses fósseis indo para Lisboa vão dar o início à paleontologia, tá? Então, e ele, de fato, ele escreveu uma grande história natural, né? uma flora, né? do Ceará. Só que ela nunca foi ilustrada, porque nunca deram para ele, a coroa nunca cedeu para ele um desenhista, né, para ele fazer isso. E que pena, né? E essa flora foi resgatada por um Freire alemão, que é o nosso botânico principal do século XIX, soube que estava sendo usada para embrulhar pão na padaria do Rio de Janeiro. Daí ele foi lá e resgatou a flora. Coisas do Brasil. Os originais estavam... Barbaridade, que coisa triste. Eu gostei muito de uma frase que você coloca no final, né? Feijó deslizou para o limbo do esquecimento, de onde a presente obra pretende resgatá-lo. Você estava imbuído mesmo do propósito, assim. Quem disse que Feijó era um desconhecido, né? Agora ele é um ilustre conhecido. A formação dele estava mais para biologia botânica. Biologia botânica. Era ciências naturais, né? Chamava-se filosofia na altura. O curso de filosofia. Sim, um termo que era comum, eles falavam em filosofias, né? Até o Lacerda depois fala que eu entrego um amigo dele de trabalho, que ele vivia nas filosofias. Exato. Então a filosofia é basicamente ciências naturais, né? Sim. Isso que a gente chama de filosofia, hoje é chamado de metafísica, né? Era uma parte da filosofia. A filosofia que interessava na altura era a filosofia natural, né? Que ia produzir o conhecimento prático, que ia ajudar a transformar o mundo.
E o Lacerda de Almeida, Francisco José de O Lacerda, Lacerda de Almeida é o mais conhecido desses, porque até da sua origem paulista, e ele se declara muito paulista, então a uma certa altura ele foi até um pouco ocultuado, né? Mas depois também foi esquecido como os outros. Né? Então, veja, é uma figura super interessante que ele faz. A formação dele é em matemática, e a matemática habilitava também a astronomia, o curso de matemática. Então ele é contratado como astrônomo pela coroa portuguesa. Aí ele vai lá para o Pará, né? Mato Grosso, Pará, ele entra para o Pará e tal, mas ele vai para a comissão de demarcação, né, entre os territórios da Espanha e Portugal na região do Mato Grosso. E ali ele fica 10 anos também, 13 anos, não vou lembrar, né, fazendo esse trabalho, né, de demarcação das fronteiras, né? Veja, daí já com referência astronômica e tal, né? Veja, que são as fronteiras que valem até hoje. Né? O que eu achei interessante é que você fala que esses autores, eles nasciam no Brasil, tinham toda uma relação com o Império Português, mas em alguns momentos eles demonstravam o afeto que eles tinham pelo Brasil, né? Até o Lacerda reclama dos difamadores da América e tal. Né? Mas ele sempre se declarando um leal súdito português. Sim, sim. O Lacerda era um leal súdito português acima de qualquer suspeita. Claro. Né? Ele denunciou o primo, né? Por estar dizendo que Minas era suficiente para ser um império sozinho. Então, o primo dele que estava junto, né, o Silva Pontes, que era outro astrônomo da mesma, né, da mesma partida, né, andava dizendo que Minas era o máximo, que podia virar um império sozinho. Ele não teve isso dúvida. Não podia dizer, ele entregou. Entregou. Eles viviam um mundo dividido, mas, né? por outro lado, ele era assim, brasileiríssimo, paulistíssimo. Quer dizer, tinha o amor à terra natal. Sim. Isso não quer dizer que fosse independentista, a gente confunde as coisas. Sim, né? sim. Essa geração, ninguém era independentista. Claro. Depois o Elias Alexandre Correia, né? Faltou uma parte principal do Lacerda. O Lacerda foi colocado para fazer a primeira travessia da África depois, né? A segunda missão dele é sair de Moçambique e vir até Angola. E ele morreu lá no interior da África. Né? E das últimas falas dele, assim, como os paulistas são mal entendidos pela coroa, nós somos os melhores da coroa. As coisas têm origem. Né? No meio da África, tentando fazer a travessia 70 anos antes do Livingstone. Nossa, fazer que interessante. E sobre o Correia, o Elias Correia, que foi um militar, né? Você coloca ele era mais... Era ligado às letras, As né? letras, né? Ele é diferente do... Veja, ele escreveu não a história de Angola. ele não teve formação em Coimbra. Sim, né? foi o único dos três que não estudou. Dos três aqui que não teve, né? Mas ele teve assim o pai é uma figura super conhecida, né? Primeiro, assim, por ter massacrado um levante que houve na cidade do Porto, a respeito do tabelamento de vinhos, etc. Depois ele vem para a Bahia, ele cria uma das primeiras academias de letras na colônia, o pai, e de repente ele é preso, o Pombal manda prender, enterrar ele vivo em Santa Catarina, na fortaleza em Atumirim, e nunca mais falar com ninguém. Né? E ele vai para lá e ele de alguma forma acaba adotando esse menino, que é o Elias, e ele fazia uma espécie de escolinha lá no exílio dele. Né, formou outras pessoas, ele formou também. E quando ele volta para Portugal, depois que ele é anistiado, né, com Dona Maria ele é anistiada, e leva o Elias junto. Né, e o Elias já vira militar de Santa Catarina, acompanha, e lá ele é enviado para Angola. Sim, daí na Angola ele acaba levando uma esposa, né, que falece. E casa em seguida com... Não, esse é o Lacerda. Esse é o Lacerda. É o Lacerda do... O Lacerda. O Elias, ele acaba... Ele vai casar depois quando volta para o Brasil. Quando volta para o Brasil, ele casa tardiamente. Tardiamente. Em torno dos 50 anos. 50 anos. E pelo que está escrito ali, ele se dá bem, né, no final da vida. Menos do que gostaria, porque ele tinha pretensão de ser reconhecido. Mas mais do que... Então ele escreve uma história, as principais obras são uma história de Angola, uma obra sobre a travessia do Atlântico. Então é uma coisa mais literária e humanística, né? Enquanto os outros são mais voltados para as ciências
humanas e humana não biológica. Digamos que ele é o mais humanista aqui dos três. Magnus, infelizmente nosso tempo já deu. Queria te agradecer muito pela entrevista, então os parabéns por esses livros aí. Eu que agradeço. E esperamos que brevemente a gente tenha notícia do 4º volume, né? Tem 2 no forno. Opa, maravilha. É uma ótima. Aí para frente a gente conversa sobre eles. Né? Okay. Você encontra os livros da coleção Ciência e Império na livraria da editora UFPR, que fica no saguão do edifício Dom Pedro II, no pátio da reitoria. Se você preferir ou estiver fora de Curitiba e quiser adquirir os livros, entre no site editora.ufpr.br ou no site de qualquer outra livraria virtual em que você encontre os livros. Obrigado pela presença e até o próximo livro.